Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus queridos filhos e filhas, que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja profundamente convosco nesse momento sagrado em que nos reunimos, mesmo que apenas em espírito, para refletir sobre um tema delicado, mas de enorme importância para a vida de fé. O que fazer se a hóstia consagrada cair durante a Santa Missa? Aproximem-se comigo, como crianças que buscam a orientação amorosa de um pai, com o coração aberto e confiante, prontos para receber não apenas instruções práticas, mas também a compreensão e a ternura do amor de Deus. É natural que, ao imaginar essa situação, um aperto no coração nos venha. Muitos de nós sentimos uma mistura de medo, ansiedade e até culpa. Mas saibam, meus filhos, que esses sentimentos nascem do amor profundo que nutrimos por Jesus eucarístico, do respeito genuíno pelo sacramento que Ele mesmo nos deixou como presença real em nosso meio. Não estamos aqui para aumentar os escrúpulos ou para criar medo, mas para aprender com serenidade e confiança como agir com fé e reverência, mesmo diante de um acidente que, embora raro, pode nos surpreender. Padre Paulo Ricardo, com sua profunda experiência pastoral e sensibilidade espiritual, sempre nos lembra que acidentes podem acontecer a qualquer um. Somos humanos, frágeis, sujeitos a momentos de distração, nervosismo ou simples descuido, e é exatamente para essas situações que a nossa Santa Igreja, com sua sabedoria milenar, nos oferece orientações claras, fundamentadas no amor, na reverência e no cuidado com cada detalhe do sacramento. Fechem os olhos por um instante e façam uma oração interior. Imaginem Jesus olhando para vocês com aqueles olhos cheios de compreensão e ternura, não para repreender, mas para ensinar e consolar. Sintam um abraço amoroso de Maria Santíssima, que segurou em seus braços o menino Jesus com tanto cuidado e carinho. E a proteção silenciosa de São José, que guardou a Sagrada Família com dedicação e sabedoria. É nesse espírito de confiança filial que devemos nos aproximar da reflexão sobre os acidentes eucarísticos. É essencial compreendermos, antes de tudo, que a dignidade divina de Jesus não se perde por causa de um acidente humano. Padre Paulo Ricardo sempre enfatiza que a presença de Cristo na Eucaristia é sagrada. Não depende de nossas habilidades ou perfeição. Ele nos lembra da humildade de Jesus ao nascer em Belém, em um estábulo, cercado por simplicidade e pobreza, e de como Ele santificou aquele lugar com sua presença. Da mesma forma, se por acaso a hóstia tocar o chão, não há diminuição de seu valor ou amor. Pelo contrário, Deus nos convida a ver nesses momentos uma oportunidade de crescimento na fé, de aprofundamento da reverência e de fortalecimento da nossa confiança em sua misericórdia infinita. Padre Paulo Ricardo frequentemente utiliza exemplos bíblicos para nos ensinar. Lembremos da mulher que sofria de hemorragia por anos e, tocando apenas as vestes de Jesus, foi curada pela sua fé. Marcos 5:34. Jesus não se afastou com nojo ou reprovação. Ele reconheceu o amor e a fé genuína que existiam naquele gesto
Assim também Ele age conosco quando, mesmo em situações inesperadas, nos aproximamos da Eucaristia. Com o coração cheio de amor, reverência e humildade, cada gesto nosso, mesmo imperfeito, é visto por Deus com ternura e compreensão. Respirem fundo, sintam a paz que provém dessa certeza. Jesus nos ama exatamente como somos, conhece nossas fragilidades e acolhe nossa preocupação com cada detalhe do sacramento. Não precisamos nos desesperar, não precisamos sentir culpa. Em vez disso, somos convidados a cultivar uma fé serena, uma reverência profunda e um amor crescente por aquele que se entregou completamente por nós. Nesta primeira reflexão, queremos também preparar o coração para os ensinamentos práticos que seguirão. É importante que, ao abordarmos os procedimentos para casos em que a hóstia caia, o façamos com uma atitude de fé, não de medo, e com a consciência de que cada instrução da Igreja é uma manifestação do amor de Deus, não de julgamento ou rigidez. Padre Paulo Ricardo nos guia por esse caminho, mostrando que a verdadeira reverência nasce da confiança, da intimidade com Cristo e da compreensão de que Ele está sempre conosco, mesmo nos pequenos tropeços. Ao final desta introdução, quero que cada um de vocês sinta a certeza de que, mesmo diante do imprevisto, não estão sozinhos. O amor de Jesus cobre cada hesitação, cada gesto imperfeito e transforma nossas limitações em oportunidades de crescimento espiritual. Que esta paz interior nos acompanhe enquanto caminhamos juntos para compreender, passo a passo, o que fazer com reverência e sabedoria quando a hóstia consagrada cair. Meus queridos filhos e filhas, agora que acolhemos nossos corações com serenidade e confiança, vamos aprofundar nossa reflexão sobre a fragilidade humana e a presença divina na Eucaristia. Todos nós, em algum momento, experimentamos distrações, nervosismo ou mãos trêmulas. Somos humanos e a humanidade traz consigo imperfeições inevitáveis, mas é justamente nessas nossas limitações que se manifesta de forma mais clara a misericórdia de Jesus. Padre Paulo Ricardo sempre nos lembra que Cristo, que se fez homem, compreende perfeitamente nossas fragilidades. Ele não se escandaliza com nossos tropeços, ao contrário, vê nossa preocupação e amor e se alegra com eles. Quando pensamos em acidentes durante a Santa Missa, como a hóstia que pode cair ao chão, muitas vezes o primeiro sentimento que surge é o medo. Cometi um pecado grave, fui desrespeitoso, mas, queridos filhos, precisamos compreender que a presença de Jesus na Eucaristia não depende da nossa perfeição. Ele é amor, compreensão e ternura. O que Deus valoriza em nós não é a perfeição mecânica de nossos gestos, mas a sinceridade do coração, a reverência interior e a fé que nos aproxima dele. A Igreja, com sua sabedoria milenar, nos oferece orientações claras para lidar com essas situações, sempre com reverência e amor. Nunca com medo ou condenação, Padre Paulo Ricardo enfatiza que cada ação da Igreja, cada procedimento para recolher a hóstia caída é um reflexo da atenção de Deus para conosco. É um lembrete de que, mesmo quando falhamos, Ele continua nos amando e nos convidando a aprender e crescer espiritualmente. Não se trata apenas de regras,
mas de uma pastoral que acolhe, orienta e ensina com ternura. É importante também que compreendamos a diferença entre reverência e escrúpulo. Reverência é o cuidado amoroso, a atenção a cada detalhe do sacramento, porque amamos Jesus. Escrúpulo é o medo irracional ou a culpa exagerada que nos paralisa. Padre Paulo Ricardo nos ensina que, diante de um acidente eucarístico, devemos escolher sempre a reverência, mantendo a calma e confiando no cuidado de Deus e da Igreja. A fé verdadeira nos liberta do medo, permitindo-nos agir com serenidade e amor. Vamos agora refletir sobre a dimensão espiritual desses acidentes, a fragilidade da hóstia. O fato de que ela possa cair é uma oportunidade para contemplarmos a humildade de Cristo. Ele se fez pequeno, vulnerável, acessível, justamente para que nos aproximássemos dele com confiança e amor. Padre Paulo Ricardo gosta de lembrar que, quando observamos esses pequenos tropeços, podemos perceber o quanto Jesus se entrega totalmente sem exigir perfeição de nós. Cada gesto de cuidado, cada preocupação sincera que temos com a Eucaristia é uma forma de retribuir, ainda que de maneira limitada, o amor infinito que Ele nos oferece. Ao meditarmos sobre isso, convido vocês a fecharem os olhos por um instante e imaginar Jesus observando cada fiel com ternura. Ele não está preocupado com erros acidentais. Ele deseja apenas que nos aproximemos com um coração puro e amoroso. Maria Santíssima, que segurou o menino Jesus com tanto carinho, nos ensina com seu exemplo de ternura e cuidado a agir com atenção, mas sem medo. São José, protetor da Sagrada Família, nos dá a serenidade necessária para conduzir nossas ações com sabedoria, mesmo em situações inesperadas. A compreensão dessas verdades nos ajuda a perceber que acidentes e imprevistos, em vez de nos afastarem de Deus, podem nos aproximar ainda mais dele. Padre Paulo Ricardo frequentemente reforça que, em cada situação delicada, a paciência, a oração e a atenção amorosa transformam o incidente em uma oportunidade de crescimento espiritual. Não há necessidade de medo, há necessidade de fé, confiança e reverência. Por fim, queridos filhos, saibam que nossa fragilidade humana é sempre acolhida pelo amor divino. Jesus nos conhece profundamente, compreende nossas limitações e transforma cada tropeço em ocasião de aprendizado e aproximação dele quando olhamos para nossas mãos trêmulas, para a possibilidade de um acidente. Não devemos sentir vergonha ou culpa, mas sim perceber que Deus nos oferece um convite à humildade, à confiança e à fé renovada, que esta reflexão nos prepare para os próximos passos, quando abordaremos as práticas concretas a serem seguidas, caso a hóstia caia, sempre com reverência, cuidado e amor. Lembrem-se, nossa humanidade não diminui o amor de Deus. Pelo contrário, Ele se revela mais ternamente em nossas fraquezas, mostrando que cada gesto de atenção, cada oração silenciosa é precioso aos seus olhos. Agora, meus queridos filhos e filhas, vamos aprofundar nossa contemplação interior, convidando nossos corações a uma reverência silenciosa diante da presença real de Jesus na Eucaristia. Imaginem, por um instante,
os olhos de Cristo fixos em vocês, cheios de amor e compreensão, não para julgar, mas para ensinar. Sinta um abraço maternal de Nossa Senhora, que segurou o menino Jesus com tanto cuidado e ternura, e a proteção firme de São José, que guiou e protegeu a Sagrada Família com sabedoria e zelo. Este exercício de contemplação nos ajuda a compreender que, mesmo nos pequenos acidentes e tropeços humanos, a santidade da Eucaristia permanece intacta e sagrada. Padre Paulo Ricardo sempre nos convida a refletir sobre o exemplo do nascimento humilde de Jesus em Belém. Ele escolheu um estábulo rodeado de simplicidade, cercado por palha e animais, e ainda assim santificou aquele espaço com sua presença divina. Assim também, quando a hóstia toca o chão por acidente, não há diminuição de sua santidade. Pelo contrário, Deus nos ensina a reconhecer a sua presença em todos os lugares, mesmo nos mais simples ou inesperados. É uma oportunidade de meditar sobre a onipresença e a misericórdia divina, compreendendo que a reverência verdadeira não depende das circunstâncias externas, mas do coração do fiel. Nesse momento de reflexão, é útil recordar passagens bíblicas que nos iluminam sobre a compaixão de Jesus. Recordemos a mulher com hemorragia, Marcos 5,34, que tocou apenas as vestes de Cristo e foi curada por sua fé. Jesus não se afastou, não a repreendeu. Ele percebeu a fé, o amor e a humildade presentes naquele gesto. Assim, mesmo quando deixamos a hóstia cair, Jesus não se escandaliza com nossa fragilidade. Ele olha para nosso coração e vê a intenção de amor e reverência, ensinando-nos que a santidade está na sinceridade de nossa fé e na pureza de nossas intenções. Padre Paulo Ricardo enfatiza que a contemplação é um exercício diário que nos ajuda a internalizar a reverência e o respeito pela Eucaristia. Antes de qualquer ação prática, precisamos aquecer nossos corações com a consciência de que cada gesto nosso diante de Jesus tem valor. Mesmo os pequenos acidentes se tornam oportunidades para experimentar e demonstrar amor, paciência. E cuidado, ao meditarmos sobre isso, nosso espírito se fortalece para agir com serenidade, sem pânico, sem culpa, mas com confiança filial e profundo respeito. Além disso, a contemplação nos permite perceber a beleza da encarnação. Jesus, que se fez homem, escolheu a simplicidade e a vulnerabilidade para habitar entre nós. A Eucaristia nos dá a oportunidade de tocar essa mesma humildade, de experimentar a proximidade de Deus em um gesto concreto e cotidiano. Quando a hóstia cai, somos lembrados da fragilidade humana e da infinita paciência de Cristo, que se entrega completamente. Mesmo sabendo de nossas limitações, esta experiência nos inspira a responder com amor, fé e gratidão, transformando qualquer pequena falha em um momento de crescimento espiritual. É também um momento de conectar nossa contemplação com a comunidade, mesmo que estejamos refletindo individualmente, somos parte do corpo de Cristo. Cada gesto de reverência, cada oração silenciosa e cada atenção ao sacramento se torna uma expressão coletiva de fé. Padre Paulo Ricardo frequentemente comenta que a atenção comunitária, o silêncio respeitoso
e a oração em conjunto diante da Eucaristia fortalecem não apenas a nossa devoção pessoal, mas a vida espiritual de toda a comunidade. Enquanto mantemos essa meditação, respiramos profundamente e sentimos a paz que vem de saber que Jesus nos ama com todas as nossas imperfeições. Ele compreende nossa fragilidade, nossa ansiedade e até nossas distrações. Cada momento de contemplação nos prepara para agir corretamente, mas também nos ensina a abraçar a misericórdia e a ternura de Deus. A reverência verdadeira nasce do amor e não do medo, da consciência da presença divina e não da preocupação com o erro humano. Por fim, ao concluirmos esta contemplação, permitam que ela se transforme em uma atitude interior constante. Lembrar que cada gesto diante da Eucaristia é uma oportunidade de expressar amor e gratidão, mesmo nos pequenos tropeços. Há espaço para crescimento espiritual. Padre Paulo Ricardo nos encoraja a sempre manter o coração aberto, a mente centrada e os olhos fixos em Jesus, reconhecendo que a santidade do sacramento transcende qualquer acidente e que nossa verdadeira missão é responder com fé, amor e reverência. Meus queridos filhos e filhas, agora que nossos corações estão aquecidos pela contemplação da presença amorosa de Jesus na Eucaristia, é chegada a hora de falarmos sobre os primeiros passos práticos quando, porventura, a hóstia consagrada cair durante a Santa Missa. Padre Paulo Ricardo, com sua experiência pastoral e cuidado espiritual, sempre enfatiza que o ponto central não é o acidente em si, mas como reagimos com fé, serenidade e reverência. Nosso objetivo é manter a dignidade do sacramento e, ao mesmo tempo, cultivar uma confiança filial que nos aproxima ainda mais de Cristo. O primeiro e mais importante conselho é manter a calma, respirar fundo, fazer uma breve oração interior e lembrar que Jesus conhece o nosso coração, Ele vê a intenção, o amor e a reverência que carregamos, mesmo quando nossas mãos tremem ou nossa atenção falha por um momento. Ao perceber que a hóstia caiu, o fiel não deve tentar recolher-la sozinho. Esta é uma orientação central. Nunca pegar a hóstia com as mãos, nem se abaixar para recolher-la. Em vez disso, sinalize discretamente ao sacerdote ou ao ministro extraordinário que está distribuindo a comunhão, indicando onde ocorreu o acidente. Padre Paulo Ricardo sempre ensina que esta instrução não é um detalhe burocrático, mas uma expressão de reverência e cuidado com a presença real de Cristo, o sacerdote, com suas mãos consagradas, possui a formação e a autoridade espiritual necessárias para tratar cada fragmento da hóstia com amor e respeito, garantindo que nada seja feito de maneira precipitada ou descuidada. É uma oportunidade de reconhecer o papel da Igreja como guia sábio que protege e cuida do corpo de Cristo. Se a hóstia cair enquanto você a recebe na mão, a orientação permanece a mesma. Não tente pegar lá sozinho, observe discretamente e indique ao sacerdote onde ela caiu, se você está recebendo na boca. A recomendação é idêntica. Mantenha calma, não tente recolher a hóstia, informe o sacerdote com discrição. Evite caminhar normalmente de volta ao seu lugar como se nada tivesse acontecido. Faça uma genuflexão respeitosa no local, demonstrando reverência e, em seguida, sinalize a autoridade eclesiástica presente.
Padre Paulo Ricardo compartilha exemplos pastorais tocantes que ilustram a importância dessa postura. Certas vezes, idosos ou pessoas muito nervosas diante do altar tiveram um pequeno acidente e a reação da comunidade, silenciosa e cheia de oração, criou um ambiente de adoração e reparação amorosa. O sacerdote, ao recolher a hóstia com ternura e reverência, não apenas corrige a situação, mas transforma o momento em uma lição viva de fé. E cuidado, esse tipo de experiência nos lembra que a Eucaristia é Jesus e que o amor de Deus se manifesta até nos acidentes, quando somos guiados por reverência e paciência. Outro ponto importante que Padre Paulo Ricardo ressalta é o aspecto formativo desses momentos, especialmente para crianças e jovens que estão recebendo a primeira comunhão, ensinar-lhes desde cedo que acidentes podem ocorrer e que a resposta correta é sempre agir com calma, fé e respeito. Ajuda a cultivar uma relação saudável e profunda com a Eucaristia. O aprendizado não é apenas prático, é espiritual, pois a reverência verdadeira nasce da compreensão do amor de Jesus e do desejo de agradá-lo em nossos gestos. Além disso, a experiência de um pequeno acidente eucarístico nos convida a uma atitude de confiança e humildade, aceitar que somos humanos, suscetíveis a erros e ainda assim amados por Cristo. Fortalece nossa fé, cada gesto de cuidado, cada oração silenciosa diante do sacramento é uma oportunidade de crescimento espiritual. Padre Paulo Ricardo reforça que a preocupação amorosa com a Eucaristia é valorizada por Jesus e que o medo ou culpa não deve ser o motor de nossas ações, mas sim o amor, a devoção e a confiança em sua presença infinita. Portanto, meus filhos queridos, ao abordarmos situações práticas como a hóstia que cai, lembrem-se sempre, respirem, rezem, indiquem ao sacerdote e permaneçam serenos. Cada passo é um ato de amor e respeito. Cada gesto demonstra fé e confiança na misericórdia de Deus. E, acima de tudo, saibam que Jesus nunca se escandaliza com nossa fragilidade, mas se alegra com nossa reverência e nosso coração disposto a aprender e amar cada vez mais. Meus queridos filhos e filhas, agora que compreendemos a importância de manter a calma e agir com fé, é fundamental refletirmos sobre como o sacerdote procede diante de uma hóstia caída, sempre com reverência, cuidado e profundo amor. Padre Paulo Ricardo nos ensina que esse momento não é motivo de pressa ou ansiedade, mas sim de especial solenidade, um instante em que a presença real de Cristo exige atenção e ternura. Quando o sacerdote é informado de que a hóstia caiu, ele se aproxima com passos tranquilos, mas cheios de reverência. Primeiro, realiza uma genuflexão respeitosa diante do local onde a hóstia repousa, reconhecendo que ali está o próprio corpo de Cristo. Cada gesto do sacerdote é intencional, guiado pelo amor e pela devoção que ele nutre pelo sacramento. Padre Paulo Ricardo enfatiza que não há lugar para pressa ou descuido, pois mesmo os pequenos fragmentos da hóstia merecem atenção igual, porque Cristo está presente integralmente em cada pedaço. Por menor que seja, se a hóstia caiu em um local limpo, como sobre o altar, um tapete adequado
ou piso limpo da igreja, o sacerdote pode recolher. Lá imediatamente ele pode optar por consumi-la naquele momento ou guardar lá no sacrário junto às demais hóstias consagradas, sempre mantendo a reverência máxima. No entanto, se a hóstia caiu em superfícies menos limpas ou se fragmentou, o procedimento exige ainda mais cuidado. Cada pedaço é recolhido com as mãos consagradas e, caso necessário, dissolvido em água que será posteriormente derramada na sacrária, conduzindo o corpo de Cristo de maneira digna de volta à terra, conforme as normas da Igreja. Padre Paulo Ricardo costuma explicar que, mesmo diante de situações aparentemente simples, há uma sabedoria pastoral profunda. Cada detalhe do procedimento é pensado para manter a reverência e o amor que merecem o sacramento. Se houver fragmentos muito pequenos, o sacerdote utiliza um pano úmido para recolher-los cuidadosamente e a água do pano, ao ser descartada, também segue o ritual adequado da sacrária. Cada gesto demonstra que nenhum detalhe é insignificante quando se trata da presença de Cristo e que a Igreja cuida com amor de cada aspecto do sacramento. Mesmo nos acidentes mais delicados, é essencial também compreendermos a importância do papel da comunidade. Quando uma hóstia cai, a forma como a congregação reage pode transformar o momento em uma expressão de fé coletiva. Silêncio respeitoso, oração interior e atenção aos gestos do sacerdote são atitudes que manifestam adoração e cuidado, reforçando o sentido comunitário da Eucaristia. Padre Paulo Ricardo lembra que nossos gestos individuais, mesmo que discretos, contribuem para a santidade do momento e fortalecem a devoção de toda a comunidade. Outro ponto importante é que cada ação do sacerdote está fundamentada na tradição da Igreja e no amor por Cristo. Não se trata apenas de um procedimento técnico, mas de uma oportunidade de demonstrar o cuidado com o que é sagrado e ensinar aos fiéis o valor da reverência. Ao observarmos o recolhimento da hóstia pelo sacerdote, percebemos a paciência, o respeito e a fé que permeiam cada gesto, servindo de exemplo para nós sobre como devemos nos comportar diante da presença real de Jesus. Padre Paulo Ricardo também destaca que a serenidade do sacerdote diante desses acidentes é um convite para que nós, fiéis, aprendamos a confiar em Deus, e na Igreja não há motivo para pânico ou culpa exagerada. Ao contrário, há espaço para contemplação, aprendizado e fortalecimento da fé. Cada ação demonstra que o amor e a misericórdia de Cristo se manifestam até nos pequenos detalhes e que a reverência verdadeira nasce da fé e do coração aberto, não do medo ou da ansiedade. Portanto, meus filhos, ao compreendermos os procedimentos do sacerdote, aprendemos também a agirmos com paciência e confiança, sabendo que a presença de Jesus é sempre honrada e respeitada, independentemente de qualquer acidente. Esse conhecimento nos fortalece, nos tranquiliza e nos convida a cultivar uma relação cada vez mais profunda e amorosa com a Eucaristia, com a consciência de que cada gesto de reverência reflete o amor que temos por Cristo. Meus queridos filhos e filhas, agora que entendemos os procedimentos básicos do sacerdote ao lidar com a hóstia caída, é importante aprofundarmos nossa atenção para situações especiais que exigem cuidados adicionais. Padre Paulo Ricardo sempre nos lembra que a presença de Cristo na Eucaristia exige reverência máxima.
E cada detalhe, por menor que pareça, merece nossa atenção e respeito. Um caso comum é quando a hóstia cai sobre roupas, seja de um fiel ou de um altar. Nessas situações, a orientação é simples, mas cheia de cuidado. O sacerdote ou o ministro responsável deve recolher cuidadosamente qualquer fragmento, geralmente sacudindo delicadamente a peça de roupa sobre um recipiente limpo, garantindo que nenhum pedaço se perca ou seja tratado de maneira imprópria. Padre Paulo Ricardo explica que cada fragmento da hóstia, por menor que seja, contém a presença integral de Cristo e, portanto, merece a mesma reverência que a hóstia inteira. Outro cenário que merece atenção é quando a hóstia cai em superfícies menos limpas, como pisos ou áreas que não foram preparadas para a comunhão. Nestes casos, o sacerdote recolhe os fragmentos com extrema delicadeza e, se necessário, dissolve-os em água que será derramada na sacrária, seguindo o protocolo da Igreja. Este cuidado, ensinado por séculos de tradição e reforçado por padres e mestres da fé, como o Padre Paulo Ricardo, demonstra que a santidade do sacramento não depende das condições externas, mas da reverência e do amor com que lidamos com ele. Padre Paulo Ricardo enfatiza que o que realmente importa nesses procedimentos não é a perfeição técnica dos fiéis, mas a fé e o amor com que agimos. Jesus vê nosso coração, conhece nossas intenções e se alegra com cada gesto de cuidado, mesmo que simples ou imperfeito. A Igreja nos oferece diretrizes para manter a dignidade do sacramento, mas sempre com o objetivo de guiar o fiel no amor e na devoção e não gerar medo ou escrúpulos desnecessários. Também é essencial compreender que cada um de nós pode enfrentar situações especiais dependendo de sua condição física ou emocional, pessoas com tremores nas mãos, crianças pequenas, fiéis idosos ou aqueles com limitações motoras podem, por distração ou nervosismo, deixar a hóstia cair. Nessas circunstâncias, o foco deve ser sempre a compreensão e a paciência. Padre Paulo Ricardo sempre incentiva a comunidade a agir com ternura e apoio, lembrando que a Igreja é mãe de todos e cada ação deve refletir amor e cuidado pastoral. Além disso, a atenção aos detalhes nos ensina uma lição espiritual profunda. A reverência verdadeira não nasce do medo, mas do amor e da consciência da presença divina. Quando cuidamos da hóstia caída com paciência, oração e respeito, não estamos apenas seguindo um protocolo, estamos manifestando nosso amor a Cristo e fortalecendo nossa fé. Cada pequeno gesto de cuidado é um ato de adoração silenciosa, uma oportunidade de expressar gratidão e devoção. Padre Paulo Ricardo também nos lembra que, nesses momentos, é importante manter a serenidade da mente e do coração. Ao invés de se angustiar ou se culpar, o fiel deve observar, aprender e confiar no sacerdote que age com amor e reverência. Esta confiança fortalece não apenas a devoção individual, mas também a unidade e a fé da comunidade inteira, mostrando que cada acidente pode se transformar em um momento de graça e aprendizado espiritual. Portanto, meus filhos, diante de situações especiais, lembrem-se sempre de agir com cuidado, paciência, amor e reverência, confiando que Jesus vê nossas intenções e se alegra
com cada gesto de fidelidade e respeito, esses momentos nos convidam a crescer na fé, a cultivar a humildade e a reconhecer a infinita misericórdia de Cristo, que nos ama mesmo em nossas limitações humanas. Meus queridos filhos e filhas, agora vamos refletir sobre como acidentes eucarísticos podem se tornar momentos de profundo crescimento espiritual. Padre Paulo Ricardo sempre nos ensina que, mesmo quando algo inesperado acontece, como a hóstia cair durante a comunhão, há uma oportunidade única de fortalecer nossa fé. Reverência e amor pelo Senhor é exatamente nos pequenos tropeços humanos que Deus nos chama a confiar mais profundamente na sua misericórdia e na presença real de Cristo. Quando testemunhamos ou vivenciamos um acidente, é natural sentir um aperto no coração, mas Padre Paulo Ricardo nos lembra que Jesus não se escandaliza com nossa fragilidade. Pelo contrário, Ele se alegra com a nossa preocupação amorosa, cada gesto de cuidado, cada oração silenciosa diante do altar, mesmo que sutil, é percebido pelo Senhor e se transforma em um ato de adoração. Nesses momentos, aprendemos a humildade, reconhecendo que nossa missão é responder com amor e reverência e não com ansiedade ou medo. Muitos fiéis que passaram por essas experiências relatam que, após o choque inicial, desenvolveram uma devoção ainda maior à Eucaristia. Padre Paulo Ricardo costuma contar casos de pessoas que, depois de deixarem cair a hóstia, passaram a preparar-se com maior cuidado antes de cada comunhão, a rezar mais intensamente e até a dedicar tempo à adoração eucarística umiovem. Por exemplo, que durante sua primeira comunhão deixou cair a hóstia por nervosismo. Foi tão tocado pelo cuidado e reverência do sacerdote que anos depois decidiu se tornar sacerdote também, inspirado pelo amor que presenciou naquele momento. Além disso, esses pequenos acidentes despertam em nós uma compreensão mais profunda pelas limitações alheias. Quem já viveu essa experiência desenvolve empatia e ternura para com aqueles que passam pelo mesmo, oferecendo palavras de consolo, gestos de apoio e sorrisos compreensivos. Padre Paulo Ricardo reforça que essa compaixão é um reflexo do coração de Cristo, que nos ensina a olhar o próximo com amor, paciência e compreensão, especialmente nas situações delicadas. Também devemos perceber que a comunidade desempenha um papel essencial nesses momentos. O silêncio respeitoso, a oração silenciosa e a atenção coletiva ao que acontece diante do altar transformam o incidente em uma expressão de fé comunitária. Cada membro da Assembleia se torna participante ativo da reverência, oferecendo um testemunho de união e adoração ao corpo de Cristo. Padre Paulo Ricardo sempre enfatiza que, ao observarmos a ação do sacerdote e a reação dos fiéis, aprendemos como o amor e a fé se manifestam de maneira concreta. Fortalecendo a espiritualidade coletiva, é importante ainda contemplar o aspecto simbólico desses acidentes. A fragilidade da hóstia nos lembra da humildade de Jesus, na encarnação da sua escolha de se tornar pequeno e vulnerável por amor a nós. Cada queda nos ensina que a perfeição humana não é necessária para que recebamos Cristo. Nossa intenção, fé e amor são suficientes para que Ele habite nossos corações e nos conduza ao crescimento espiritual. Padre Paulo Ricardo também nos incentiva a enxergar essas situações
como momentos de transformação pessoal. Aqueles que enfrentam esses acidentes com serenidade, frequentemente desenvolvem uma devoção mais profunda, maior atenção à Eucaristia e um coração mais sensível às necessidades espirituais dos outros. Assim, Deus nos mostra que até os erros ou tropeços podem se tornar instrumentos de graça, educação espiritual e aproximação do seu amor. Portanto, meus filhos, lembrem-se sempre, cada acidente eucarístico é uma oportunidade de aumentar nossa reverência, fé e compaixão, de crescer espiritualmente e de fortalecer nossa relação com Cristo. Padre Paulo Ricardo nos guia a compreender que, mesmo nas nossas imperfeições, podemos oferecer a Deus gestos de amor e devoção, transformando pequenos erros em momentos de aprendizado e crescimento. Cada gesto nosso, quando feito com amor e reverência, é reconhecido pelo Senhor e nos aproxima ainda mais do seu coração. Meus queridos filhos e filhas, chegamos agora a um ponto muito importante. Os escrúpulos e pensamentos perturbadores, às vezes, surgem após um acidente eucarístico. Padre Paulo Ricardo sempre nos alerta que, após deixar cair a hóstia, é comum que algumas pessoas se sintam indignas, culpadas ou até desesperadas, pensando: cometi um sacrilégio terrível, Jesus deve estar zangado comigo, não mereço comungar novamente. Essas impressões não vêm de Deus, mas são armadilhas do inimigo que busca nos afastar do amor e da confiança em Cristo. É fundamental compreender que nossa dignidade diante de Deus não depende da nossa perfeição, mas do amor infinito que Jesus tem por nós. Ele conhece nosso coração, entende nossas intenções e vê que qualquer pequeno acidente não é fruto de desrespeito, mas da fragilidade humana. Padre Paulo Ricardo reforça: o Senhor não se escandaliza com nossos tropeços. Ele se alegra com nossa reverência e amor sincero. Quando surgirem pensamentos de culpa ou medo, a orientação do Padre Paulo Ricardo é clara. Procurem imediatamente a orientação de um sacerdote compreensivo. Contem o que aconteceu. Recebam palavras de consolo e, se necessário, façam uso do sacramento da reconciliação para acalmar completamente a consciência. Este ato de confiança nos ajuda a restaurar a paz interior e a fortalecer a nossa relação com Cristo. Lembrando sempre que Jesus vê nossa intenção e nosso amor, não apenas o erro humano. Padre Paulo Ricardo recomenda também uma oração simples e poderosa para momentos de escrúpulo. Jesus, vós conheceis meu coração, sabeis que vos amo, perdoai qualquer falta e ajudai-me a vos amar ainda mais. Repetir esta oração com fé nos permite libertar a mente da culpa excessiva e focar na adoração e na devoção ao Senhor. É um gesto de confiança filial, um ato de entrega ao cuidado amoroso de Deus, que não nos abandona mesmo quando falhamos. Além disso, estes momentos são oportunidades para desenvolvermos uma sensibilidade pastoral e espiritual. Quando experimentamos escrúpulos ou angústia, aprendemos a compadecer-nos de outros que passam por situações semelhantes, oferecendo apoio, palavras de conforto e gestos de ternura. Padre Paulo Ricardo ensina que essa empatia é uma manifestação concreta do amor de Cristo em nossa vida. A misericórdia que recebemos deve ser compartilhada com os irmãos. Também é importante lembrar que os escrúpulos muitas vezes aparecem
com mais intensidade em crianças ou fiéis novos na prática da fé, especialmente durante a primeira comunhão. Nestes casos, a orientação pastoral deve ser sempre serena, paciente e amorosa, ajudando-os a entender que acidentes não diminuem o amor de Jesus por eles, nem sua presença na Eucaristia. O aprendizado aqui é duplo: compreender a misericórdia de Deus e cultivar a confiança filial. Portanto, meus filhos queridos, quando surgirem pensamentos perturbadores após um acidente eucarístico, respirem, confiem em Jesus e procurem orientação espiritual. Lembrem-se sempre de que a presença de Cristo é íntegra, amorosa e misericordiosa e que o Senhor se alegra com qualquer gesto de devoção, mesmo que envolva nossa fragilidade humana. Esses momentos de escrúpulo podem, na verdade, ser portas para um amor mais profundo e uma fé mais madura. Meus queridos filhos e filhas, neste capítulo vamos dedicar nossa atenção às crianças e aos primeiros comunicantes. Um grupo particularmente sensível. Quando falamos sobre acidentes eucarísticos, Padre Paulo Ricardo sempre enfatiza que a primeira comunhão é um momento de imensa alegria, mas também de grande emoção e nervosismo. É natural que, diante de tanta expectativa, uma criança se sinta ansiosa ou trêmula, e pequenas distrações podem levar a que a hóstia caia. O primeiro ponto que devemos compreender é que a reação dos adultos ao redor é determinante. Catequistas e ministros devem agir com serenidade, paciência e ternura. Gritos, repreensões ou dramatizações só aumentam a ansiedade da criança e podem gerar medo ou escrúpulos. Em vez disso, um sorriso compreensivo, uma palavra carinhosa e um gesto de apoio fazem toda a diferença. Padre Paulo Ricardo ensina que essa atitude amorosa reflete o próprio cuidado de Jesus, que acolhe os pequenos com paciência e ternura, mesmo quando tropeçam ou erram. Além disso, é fundamental preparar as crianças antes da comunhão, ensinando-as a manter as mãos juntas como um pequeno trono para Jesus e a aproximar-se do sacramento com calma e reverência. Exercícios práticos em casa, usando hóstias não consagradas, ajudam a fortalecer a confiança e a coordenação, permitindo que a criança compreenda a importância do gesto e a necessidade de atenção, sem medo de punição ou condenação. Para as crianças com necessidades especiais, o cuidado deve ser ainda mais personalizado. Padre Paulo Ricardo sempre ressalta que Jesus as ama de forma especial e que quaisquer limitações físicas ou cognitivas não diminuem em nada o valor de sua comunhão. Se um acidente ocorrer, a reação deve ser de tender amor e compreensão, demonstrando que o Senhor olha para o coração e não para a perfeição dos gestos. Outro aspecto importante é preparar a criança emocionalmente para a experiência da missa, explicando que acidentes podem acontecer, mas que eles não diminuem o amor de Jesus. Essa preparação ajuda a reduzir a ansiedade, a construir confiança e a ensinar que a reverência nasce do amor e não do medo. Padre Paulo Ricardo ensina que esta abordagem pedagógica é essencial para formar fiéis conscientes, confiantes e devotos, que aprenderão a receber a Eucaristia
com alegria e fé. Mesmo diante de pequenas falhas, além do aprendizado prático, há uma dimensão espiritual importante. Quando a criança percebe que o acidente não é motivo de medo ou culpa, mas uma oportunidade de confiar mais em Jesus e agir com reverência, ela começa a compreender valores fundamentais da fé: humildade, paciência, confiança e amor ao próximo. Padre Paulo Ricardo enfatiza que esses momentos formam não apenas a relação da criança com a Eucaristia, mas também com toda a vida cristã, cultivando uma fé sólida desde cedo. Portanto, meus filhos, ao lidarmos com crianças e primeiros comunicantes, devemos seguir com ternura, paciência e amor profundo, garantindo que cada experiência, mesmo diante de um acidente, seja uma oportunidade de aprendizado, devoção e crescimento espiritual, que os adultos ao redor sejam instrumentos da misericórdia divina, guiando os pequenos pelo caminho da fé, da reverência e da confiança em Jesus, que sempre olha para o coração e nos ama infinitamente. Meus queridos filhos e filhas, agora vamos refletir sobre um grupo muito especial. Os idosos e fiéis com limitações físicas. Padre Paulo Ricardo sempre nos ensina que a experiência da Eucaristia deve ser acolhedora e adaptada a todos, respeitando as fragilidades humanas e oferecendo caminhos de participação plena na comunhão. Muitas vezes, a idade avançada ou condições motoras podem causar pequenos acidentes, como deixar a hóstia cair, mas isso não diminui o amor de Jesus, nem compromete a dignidade do sacramento. Para aqueles que enfrentam tremores nas mãos ou dificuldades de coordenação, a orientação pastoral é clara. Não há vergonha em pedir ajuda ou receber a hóstia na boca, se isso for mais seguro. Padre Paulo Ricardo enfatiza que a Igreja sempre encontra maneiras adaptadas de garantir que cada fiel possa receber Jesus de forma reverente, mostrando que a misericórdia e a compreensão divina são maiores que nossas limitações físicas. Quando a hóstia cai, a reação dos fiéis e do sacerdote deve ser de paciente ternura, sem impaciência ou repreensão. Cada gesto de cuidado e atenção é uma demonstração de amor a Cristo e respeito pelo seu corpo e um exemplo de como a comunidade deve agir para apoiar os mais vulneráveis. Padre Paulo Ricardo sempre ressalta que a Igreja é mãe de todos, especialmente daqueles que mais necessitam de cuidado e acompanhamento. Além disso, é fundamental compreender que os pequenos acidentes não são motivo de culpa ou escrúpulos. O Senhor conhece nosso coração e entende que essas situações decorrem de limitações humanas inevitáveis. A reação correta envolve calma, reverência e confiança no sacerdote, que sabe como lidar com cada situação, garantindo que a presença de Cristo seja tratada com dignidade. Outro ponto importante é que a experiência dos idosos pode ser profundamente formativa. Muitos fiéis, após passar por pequenos acidentes e perceber o cuidado e a paciência do sacerdote, desenvolvem uma devoção mais profunda, realizando orações especiais ou visitando o Santíssimo Sacramento regularmente. Padre Paulo Ricardo ensina que mesmo nossas fraquezas podem ser transformadas em oportunidades de crescimento espiritual e amor à Eucaristia, fortalecendo a fé e a relação pessoal com Jesus. Portanto, meus filhos queridos, ao acompanharmos idosos e fiéis com limitações físicas durante a comunhão, devemos agir com compreensão, ternura e reverência,
reconhecendo que cada gesto, por menor que seja, é um ato de amor a Cristo, a paciência, a atenção e o apoio que oferecemos a esses irmãos refletem o próprio coração de Jesus, que acolhe cada um de nós em nossa fragilidade, mostrando que a presença de Deus é acessível a todos, independentemente das limitações humanas. Meus queridos filhos e filhas, agora vamos refletir sobre momentos de grande emoção durante celebrações especiais, como funerais, casamentos ou festas eucarísticas. Padre Paulo Ricardo sempre nos lembra que, nesses eventos, a intensidade dos sentimentos pode aumentar a ansiedade e a distração dos fiéis, tornando mais provável que pequenos acidentes eucarísticos ocorram, como a queda da hóstia. No entanto, é precisamente nesses momentos que a delicadeza pastoral e a paciência da comunidade se tornam ainda mais essenciais, quando lágrimas, nervosismo ou emoção intensa se manifestam. A primeira atitude deve ser a compreensão amorosa. Nenhum gesto precipitado ou repreensão é necessário. Pelo contrário, cada incidente deve ser tratado com ternura, cuidado e oração silenciosa, lembrando que Jesus vê o coração de cada fiel e valoriza a intenção mais do que a perfeição do gesto. Padre Paulo Ricardo nos ensina que a verdadeira reverência nasce do amor e não do medo ou da rigidez, e que nosso comportamento diante de acidentes influencia toda a atmosfera de fé da comunidade. Além disso, essas situações oferecem uma oportunidade única de crescimento espiritual coletivo. Quando um acidente ocorre, o silêncio respeitoso da Assembleia, a atenção ao sacerdote e a oração interior de cada fiel criam um ambiente de adoração e cuidado, transformando o incidente em um momento de profunda conexão com Cristo e com a comunidade. Padre Paulo Ricardo frequentemente lembra que, nestes momentos, podemos aprender com o exemplo do sacerdote e dos fiéis, cultivando paciência, compaixão e espírito de serviço. Outro ponto importante é a educação dos corações. Cada pequeno acidente e a forma como ele é tratado servem como lições vivas de fé. Amor e reverência. Os fiéis, ao observarem a calma e a diligência do sacerdote, aprendem que a presença de Cristo deve ser sempre honrada com cuidado e que nossos próprios erros não diminuem o valor da Eucaristia. Padre Paulo Ricardo destaca que até nossos tropeços podem ser transformados em momentos de aprendizado e devoção, fortalecendo nossa relação com Jesus e a unidade da comunidade. Esses momentos também nos convidam a uma atitude de empatia e solidariedade. Ao percebermos que alguém está aflito por um acidente, podemos oferecer um olhar compreensivo, uma palavra de encorajamento ou uma oração silenciosa. Essa resposta amorosa não apenas ajuda a pessoa diretamente envolvida, mas também reforça a fé de toda a comunidade, lembrando-nos de que somos todos membros do corpo de Cristo, responsáveis por cultivar reverência, cuidado e amor uns pelos outros. Finalmente, Padre Paulo Ricardo nos ensina que essas experiências nos convidam a contemplar a humildade e vulnerabilidade de Jesus na Eucaristia. Cada acidente nos lembra que Ele se fez pequeno e frágil por amor a nós e que mesmo quando tropeçamos ou falhamos, seu amor permanece intacto e infinito. A maneira como reagimos nesses momentos pode ser transformadora, incentivando não apenas
a devoção pessoal, mas também a expressão de fé e cuidado dentro da comunidade. Portanto, meus filhos, ao participarmos de celebrações emocionantes e enfrentarmos pequenos acidentes eucarísticos, devemos agir com delicadeza, paciência, amor e reverência, confiando que Jesus vê nosso coração e se alegra com cada gesto de cuidado. Transformemos cada experiência em um momento de crescimento espiritual, união comunitária e devoção mais profunda ao Senhor. Sempre guiados pelos ensinamentos e pelo exemplo de Padre Paulo Ricardo, meus queridos filhos e filhas, nesse capítulo vamos contemplar exemplos comunitários de amor e reverência que nos ensinam como a Igreja transforma pequenos acidentes eucarísticos em momentos de graça e crescimento espiritual. Padre Paulo Ricardo sempre nos lembra que a presença de Cristo na Eucaristia é sagrada e quando uma hóstia cai, a reação da comunidade revela não apenas respeito pelo sacramento, mas também a fé e a devoção coletivas. Imaginemos uma situação. Durante a distribuição da comunhão, uma hóstia cai discretamente no chão. O sacerdote se aproxima com passos lentos e reverentes, recolhendo o fragmento com cuidado. Nesse momento, toda a Igreja permanece em silêncio, respeitoso, enquanto os fiéis, em oração silenciosa, demonstram adoração e reparação amorosa. Padre Paulo Ricardo explica que esse tipo de atitude não apenas protege a santidade do sacramento, mas também educa o coração dos fiéis, mostrando como a fé se manifesta em gestos de paciência, atenção e devoção. Há também exemplos tocantes de indivíduos que se tornam instrumentos do amor de Cristo nesses momentos. O acólito, ao perceber a hóstia caída, traz discretamente um pequeno recipiente e um pano limpo para auxiliar o sacerdote, demonstrando serviço reverente e prontidão para cuidar do que é sagrado. Uma mãe, ao ver seu filho pequeno deixar cair a hóstia, sussurra palavras de consolo e confiança, mostrando que Jesus compreende nossas limitações e que cada gesto de amor e cuidado é valorizado. Padre Paulo Ricardo enfatiza que essas situações despertam um espírito comunitário de oração e reverência. Ao observarmos como cada pessoa na Igreja se volta para Deus com respeito e atenção, percebemos que a fé não é apenas individual, mas coletiva, e que cada gesto, ainda que discreto, contribui para o crescimento espiritual da comunidade inteira. A presença de Cristo é honrada não apenas pelo sacerdote, mas por todos aqueles que participam com o coração aberto. Além disso, testemunhos e fiéis mostram como experiências desse tipo podem inspirar mudanças profundas na vida espiritual. Há idosos que, depois de um acidente eucarístico, passaram a visitar diariamente o Santíssimo Sacramento, oferecendo orações de reparação. Jovens que vivenciaram pequenas falhas durante a comunhão desenvolveram cuidado especial ao receber a Eucaristia e se tornaram ministros extraordinários, aprofundando sua devoção. Cada exemplo confirma que Deus transforma nossas fragilidades em oportunidades de amor e crescimento. Outro aspecto importante que Padre Paulo Ricardo ensina é que esses momentos fortalecem a empatia e a compaixão pelos outros. Quem já passou por um acidente eucarístico compreende a angústia do próximo e sabe oferecer consolo, palavras gentis ou gestos de apoio. Assim,
a experiência de reverência. E cuidado se multiplica, irradiando-se para toda a comunidade e fortalecendo os laços de fé, amor e devoção entre os fiéis. Portanto, meus filhos, ao refletirmos sobre exemplos comunitários de reverência, aprendemos que cada acidente eucarístico é também uma oportunidade de testemunho de fé, amor e unidade. Padre Paulo Ricardo nos ensina que, quando observamos a paciência e a atenção do sacerdote, a oração silenciosa da Assembleia e a ternura dos fiéis, percebemos como a presença de Cristo transforma situações delicadas em momentos de adoração, crescimento espiritual e união fraterna. Que possamos sempre agir com amor, reverência e cuidado, contribuindo para que cada gesto de devoção fortaleça a nossa própria fé e a fé da comunidade inteira. Meus queridos filhos e filhas, chegamos agora a um ponto essencial. A preparação e prevenção de acidentes eucarísticos. Padre Paulo Ricardo sempre nos ensina que, embora os acidentes sejam raros, é fundamental que nos aproximemos da comunhão com atenção, serenidade e reverência, garantindo que a presença de Cristo seja recebida com dignidade e amor. O primeiro passo é a preparação interior. Antes de nos dirigirmos à comunhão, é recomendável fazer uma oração breve, pedindo a Deus que nossas mãos e nosso coração estejam prontos para receber Jesus. Uma simples invocação como: Senhor Jesus, prepara minhas mãos e meu coração para vos receber com reverência. Já dispõe nosso espírito para agir com cuidado e devoção. Padre Paulo Ricardo enfatiza que essa preparação não é apenas ritual, mas um exercício de concentração e humildade que nos ajuda a manter a calma e a atenção durante a comunhão. Para aqueles que recebem a hóstia nas mãos, é importante mantê-las bem juntas, formando um pequeno trono para Jesus, com a mão direita sobre a esquerda ou vice-versa, conforme a postura que ofereça maior estabilidade. Ao receber a hóstia, não há necessidade de pressa. Olhem-na com amor, façam uma breve adoração interior e só então levem-na à boca, com cuidado e devoção. Padre Paulo Ricardo ensina que esses segundos de atenção adicional não são desnecessários. São momentos preciosos de encontro com Cristo que merecem nosso respeito e contemplação. Para quem prefere receber a hóstia na boca, a atenção também é fundamental. A boca deve estar aberta adequadamente, a língua ligeiramente para fora, sem exageros, mantendo-se imóvel no momento em que o sacerdote deposita a hóstia. Cada gesto deve ser feito com serenidade, lembrando que a reverência e o amor são mais importantes que a rapidez do movimento. No caso das crianças em preparação para a primeira comunhão, Padre Paulo Ricardo recomenda exercícios em casa com hóstias não consagradas, para que aprendam a postura correta e desenvolvam confiança. É igualmente importante transmitir a elas que, se algum acidente ocorrer, Jesus continua a amá-las infinitamente, transformando a experiência em um aprendizado de fé e reverência, e não em motivo de medo ou culpa. Para os idosos e fiéis com mãos trêmulas, a adaptação também é essencial. Receber a hóstia na boca pode ser mais seguro e não há vergonha em pedir ajuda a um ministro ou sacerdote. Padre Paulo Ricardo enfatiza que o cuidado pastoral da Igreja é inclusivo, garantindo que todos possam receber Cristo de forma digna, independentemente das limitações físicas.
a serenidade do fiel e a paciência dos que o assistem transformam qualquer pequeno acidente em uma oportunidade de amor e devoção. Além das posturas físicas, é importante cultivar a atenção espiritual. A preparação não se limita ao corpo, mas envolve o coração e a mente. Manter o foco em Cristo, na presença real na Eucaristia e na reverência de cada gesto, mesmo que simples. Padre Paulo Ricardo sempre lembra que a verdadeira prevenção começa na alma, com oração, fé e intenção de receber Jesus com todo amor e cuidado. Portanto, meus filhos queridos, ao nos aproximarmos da comunhão, que nossas mãos, nossos gestos e nosso coração estejam preparados, que possamos agir com atenção, reverência e amor, prevenindo acidentes e cultivando a fé, a devoção e a confiança em Jesus. Cada momento de cuidado é uma oportunidade de crescimento espiritual e um gesto de profundo respeito pelo Santíssimo Sacramento, fortalecendo nossa relação com Cristo e com a comunidade de fiéis. Meus queridos filhos e filhas, agora vamos refletir sobre as lições espirituais e teológicas que podemos extrair dos acidentes eucarísticos. Padre Paulo Ricardo nos ensina que, mesmo quando uma hóstia cai, há sempre uma oportunidade de contemplar a profundidade da humildade da encarnação de Jesus. Cada pequeno tropeço humano nos lembra que Cristo se fez frágil, vulnerável e acessível por amor a nós, e que a Eucaristia é uma expressão concreta desse mistério divino. Ao observarmos a fragilidade da hóstia, somos convidados a meditar sobre a humildade de Jesus, que poderia ter se manifestado de forma grandiosa e imponente, mas escolheu pão simples, pequeno e frágil. Padre Paulo Ricardo enfatiza que este é um convite para aprofundar nossa reverência, compreendendo que a santidade não depende da perfeição do gesto humano, mas da pureza do coração e do amor com que recebemos Cristo. Além disso, cada acidente e a forma como é tratado pela Igreja nos ensina sobre a misericórdia divina, a paciência do sacerdote, o cuidado da comunidade e nossa própria atenção refletem a ternura de Jesus, que vê o coração do fiel e valoriza cada gesto de amor e devoção. Padre Paulo Ricardo lembra que mesmo nossas falhas podem se tornar instrumentos de graça, fortalecendo a fé. A reverência e o amor à Eucaristia, outro ponto central, é o despertar de compaixão e empatia pelos outros. Quando presenciamos ou vivenciamos um acidente eucarístico, aprendemos a compreender a angústia e a ansiedade do próximo. Quem já passou por essa experiência sabe oferecer palavras de consolo, gestos de apoio e orações silenciosas, multiplicando a misericórdia que recebemos de Cristo. Padre Paulo Ricardo ensina que essa sensibilidade é um reflexo do coração de Jesus em nossa vida cotidiana. Além disso, essas situações fortalecem nossa consciência comunitária e espiritual. A reação da Assembleia Silêncio Respeitoso, oração interior e atenção ao sacerdote transformam o incidente em um ato coletivo de adoração e reparação. Cada fiel contribui com seu coração e sua devoção, mostrando que a fé não é apenas individual, mas uma expressão da unidade do corpo de Cristo, onde cada gesto, ainda que pequeno, é significativo. Padre Paulo Ricardo também nos orienta a contemplar o valor pedagógico desses acidentes. Eles nos ensinam que a verdadeira devoção não nasce do medo de errar,
mas do amor e do desejo de agradar a Deus. Cada tropeço nos recorda que a Eucaristia é um dom, um encontro com Cristo, que exige atenção, respeito e amor, mas que também acolhe nossas limitações humanas. Assim, somos convidados a crescer em humildade, paciência e fé. Finalmente, meus filhos, devemos compreender que cada experiência desse tipo é uma oportunidade de aprofundar nossa relação com Cristo, fortalecendo a reverência, a devoção e a confiança na misericórdia divina. Padre Paulo Ricardo nos ensina que, ao olharmos para a fragilidade da hóstia, somos lembrados da encarnação, da humildade e do amor infinito de Jesus. Cada pequeno acidente se torna, assim, uma lição viva de fé. Esperança e amor, convidando-nos a receber o Santíssimo Sacramento com o coração aberto e cheio de gratidão. Meus queridos filhos e filhas, chegamos agora à conclusão de nossa reflexão sobre o que fazer quando a hóstia consagrada cai. E é momento de consolidarmos todas as lições que Padre Paulo Ricardo nos transmitiu com tanto amor e sabedoria. Ao longo desta jornada, aprendemos que a reverência nasce do amor e da fé e não do medo, que nossa fragilidade humana não diminui a presença de Cristo, mas nos aproxima ainda mais de seu coração misericordioso. E que a Igreja, como mãe sábia, sempre nos oferece orientação para agir com serenidade e devoção. Jesus permanece inteiro, amoroso e plenamente presente em cada momento. Mesmo quando acidentes acontecem, sua dignidade divina não se altera e o seu amor por nós continua infinito. Cada gesto de cuidado, cada oração silenciosa e cada ato de reverência reflete o amor que temos por Ele. Padre Paulo Ricardo nos ensina que devemos confiar plenamente na misericórdia de Cristo, sabendo que Ele compreende nossas limitações e se alegra com qualquer gesto de amor e atenção que oferecemos. Também aprendemos que as experiências de tropeços e acidentes eucarísticos podem ser oportunidades de crescimento espiritual. Elas nos ensinam humildade, paciência e compaixão, tanto por nós mesmos quanto pelos outros. Ao observarmos a reação dos sacerdotes, a paciência da comunidade e a reverência de cada fiel, compreendemos que até mesmo os pequenos erros podem se transformar em momentos de graça, fortalecendo nossa fé e nossa devoção à Eucaristia. Outro ensinamento valioso é que cada comunhão é um presente precioso, digno de atenção e cuidado. Padre Paulo Ricardo sempre enfatiza que não devemos nos preocupar com a perfeição de nossos gestos, mas com a pureza de nosso coração, com o amor e a devoção que demonstramos a Cristo ao recebê-lo, seja nas mãos ou na boca. Devemos cultivar atenção, paciência e serenidade, reconhecendo que Ele nos ama, independentemente de nossas limitações. Além disso, aprendemos sobre a importância de confiança filial. Assim como uma criança se aproxima de seu pai ou mãe com confiança, somos convidados a nos aproximar de Jesus com o coração aberto, sem medo ou culpa, confiando plenamente em sua misericórdia e amor. E quando presenciamos situações semelhantes em outros, somos chamados a ser instrumentos da misericórdia divina, oferecendo um olhar compreensivo, uma oração silenciosa ou um gesto de carinho que possa aliviar a aflição do próximo. Por fim,
Meus filhos, guardemos em nossos corações a certeza de que cada comunhão é um encontro com Jesus, que nos ama infinitamente e nos acolhe com ternura, mesmo em nossas imperfeições, que cada gesto de reverência, cada oração interior e cada atitude de cuidado reflita a confiança filial e a gratidão que sentimos por seu amor incondicional. Padre Paulo Ricardo nos lembra que a verdadeira devoção se expressa no amor, na paciência e na reverência, transformando cada momento, mesmo os mais delicados, em uma oportunidade de crescer espiritualmente e aprofundar nossa relação com Cristo. Portanto, meus filhos queridos, aproximem-se da Eucaristia com corações abertos, mãos firmes e fé serena, confiando que Jesus os ama, compreende suas fragilidades e se alegra com cada gesto de amor, que cada comunhão seja recebida com atenção, reverência e alegria, sempre na paz de quem sabe que é filho amado de um Pai infinitamente misericordioso. Vão em paz e que o Senhor os abençoe, guarde, faça resplandecer sua face sobre vocês e lhes conceda a paz. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.